Polícia Militar age rápido e apreende adolescente com simulacro de arma de fogo no interior de uma escola em Rio Claro. O estudante foi localizado e, ao ser questionado, informou que mantinha em sua mochila uma pistola de airsoft. Engavetamento envolvendo 8 veículos é registrado na rodovia. E atenção motorista, viaduto em trecho próximo à rodoviária será interditado no sábado. Pesquisa da Federação Mundial de Obesidade estima que o Brasil tem mais de 6,5 milhões de crianças com sobrepeso ou obesidade. E ainda, Piracicaba tem dia D de vacinação contra a gripe neste sábado. Hoje é quinta-feira e esses são os destaques do RC Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos com a notícia de apreensão de um simulacro de arma de fogo apreendido no interior de uma escola em Rio Claro. Isso mesmo, a Polícia Militar ela foi acionada via 190 a comparecer a essa unidade que fica no Jardim Inocop. A equipe então foi até o local com essas informações de que o estudante estaria com objeto semelhante à arma de fogo no interior da unidade escolar. No local, em contato com a direção, o aluno foi localizado e, ao ser questionado, ele informou que mantinha em sua mochila uma pistola de airsoft. Com o acompanhamento da equipe gestora, foi então realizada buscas, sendo localizado o simulacro de arma de fogo, como você vê aí. Posteriormente, ele foi constatado como, o simulacro foi constatado como inoperante e sem características exigidas para funcionamento regular. O adolescente então informou que levou o objeto para a escola apenas para mostrar aos colegas. Conforme verificado, não houve ameaça ou utilização do objeto. Diante dos fatos, o adolescente foi conduzido ao plantão policial, acompanhado de sua responsável legal, sendo ouvido e liberado também. O objeto permaneceu apreendido, mas com certeza foi um grande susto ali naquela escola e a polícia agiu rápido para fazer a apreensão e levar até a delegacia e demais providências também em relação ao comportamento deste adolescente. E falando de escolas, a lei que proíbe celulares no ambiente escolar completou 1 ano recentemente. Os resultados apresentados são positivos e nós fomos às ruas ouvir a população sobre este tema. Eu sou a favor da proibição, sim. Até porque eu acho que atrapalha, né, na dinâmica da escola, né, do professor, querendo ou não, às vezes a criança não respeita o horário ali, né, pedagógico, a não ser que seja restrito, né, no intervalo, por uma emergência, tá usando mais em sala de aula, eu acredito que seja para os professores e um benefício para o próprio aluno ali, para o desenvolvimento. Eu sou super a favor, só que eu acho que ainda precisa melhorar mais, porque não está sendo como falou na lei. Porque muitas escolas, eu acho que ainda não respeita isso ainda. Eu acho que é uma ferramenta muito boa para quem usa certo, né? Porque ajuda a gente. Eu estudava e às vezes eu pesquisava e era bom, aprendia com algumas coisas. Só que eu acho que acaba prejudicando quando a pessoa só usa aquilo para ter a resposta e não saber. Interfere bastante na concentração, no foco da aula, no respeito, né? Eu acho que é uma coisa importante. Mas os benefícios já são visíveis aí, então tem que usar com cautela na hora que for necessário. Muita gente não sabe, né? E olha, um engavetamento foi registrado na tarde de ontem na rodovia Washington Luiz, altura de Corumbataí, envolvendo 8 veículos, viu? Segundo informações da concessionária, os veículos trafegavam no sentido sul da SP-310 quando uma carreta, ao se deparar com o tráfego lento devido à obra no trecho, tentou frear, porém o sistema de freios teria falhado e acabou colidindo com os demais veículos à frente, ocasionando então o engavetamento. Equipes da Polícia Rodoviária e da concessionária atuaram no local e, ainda de acordo com informações, apesar da gravidade e do susto, ninguém se feriu. 2 veículos seguiram viagem e os demais precisaram ser retirados pelos guinchos.
Sexta-feira de sol com algumas nuvens de manhã e possibilidade de chuva isolada durante a tarde. Em Rio Claro, mínima de 18, máxima de 28 graus. Santa Gertrudes com a mesma oscilação, mínima de 18, máxima de 28. E em Itirapina, as temperaturas oscilam entre 15 e 27 graus. Bom, e a seguir tem informações da região, viu? Vamos falar de Piracicaba. A cidade registrou 11 casos de síndrome respiratória grave causada pelo vírus da influenza. E tem dia D de vacinação por lá, neste sábado. Estamos de volta e sempre alertando do prazo para a declaração do imposto de renda. E segundo o levantamento, a Receita Federal atingiu a marca de 9 milhões de declarações recebidas, viu? Isso representa 61% dos declarantes utilizando-se da facilidade do pré-preenchimento das declarações entregues. E detalhe, né, das declarações entregues, 881.600 declarações estão retidas na malha fina. Esse número representa um percentual de 11% de retenções. Importante sempre reiterar que a pré-preenchida é uma facilidade oferecida ao contribuinte, mas que deve sempre conferir com os comprovantes fornecidos pelas fontes pagadoras e prestadores de serviços. A Receita Federal alerta para que todos verifiquem, então, esses dados, né, preenchidos e também para que todos os contribuintes se informem pelos canais oficiais da Receita Federal. O prazo para a declaração vai até o dia 29 de maio. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para soldador, auxiliar instalador, fiscal de linhas de ônibus, analista contábil, eletricista industrial, cozinheira, ajudante geral, auxiliar de logística, carpinteiro e faxineiro. Os interessados eles devem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. Uma pesquisa da Federação Mundial de Obesidade estima que o Brasil tem mais de 6,5 milhões de crianças com sobrepeso ou obesidade. O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e o sedentarismo são as principais causas do problema que pode afetar a saúde das crianças pelo resto da vida.
Sofia, hoje com 9 anos, vive uma rotina de vida mais saudável, mas nem sempre foi assim. Ela já esteve com sobrepeso. Estava com colesterol, triglicérides, tudo alterado. E que a partir daquele dia eu precisava olhar para a Sofia, para a alimentação da Sofia com mais cuidado. A obesidade era consequência principalmente de uma rotina pouco saudável. Foram 2 anos de reeducação alimentar e exercícios. Eu comecei a colocar mais fruta no carrinho, a cortar as frutas para ficar de fácil acesso para todo mundo. E aí nós fomos começando a se adaptar, né? Segundo a Federação Mundial de Obesidade, no Brasil, quase 17 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 19 anos de idade estão com sobrepeso ou obesidade. O país ocupa a 6ª posição no mundo em números absolutos. Principalmente pessoas de baixa e média renda e mais jovens ainda estão consumindo alimentos ultraprocessados, alimentos muito ricos em calorias, baixos em nutrientes, inclusive levando ao que a gente chama de duplo fardo, né, que é a desnutrição e a obesidade ocorrendo na mesma pessoa. Segundo esta nutricionista, o sobrepeso está relacionado a uma vida mais sedentária, alimentação inadequada e exposição prolongada a telas de celulares e computadores. Como resultado, milhares de crianças e adolescentes enfrentam na infância condições de saúde mais comuns da velhice. Diabetes tipo 2, questões ali de mobilidade, né, assim, ortopédicas, enfim, então, principalmente essas doenças crônicas mesmo, né, hipertensão também, né, costuma aparecer. No Brasil, diversas políticas públicas tentam reduzir a obesidade infantil. Entre as medidas estão incentivos à prática de atividade física, promoção de alimentação saudável nas escolas e restrições à publicidade de alimentos voltada às crianças. Mesmo assim, quase 40% das crianças e adolescentes de 5 a 19 anos já têm sobrepeso ou obesidade. Eu, os pais, a escola, às vezes familiares que estão em volta ali, né? Por exemplo, avós, tios, enfim, todo mundo. Se todo mundo, quanto mais gente estiver engajado, né, o resultado é mais efetivo, né? Realmente nós temos que fazer a nossa parte, mas infelizmente tem muita oferta de alimento que não é saudável, né? Falando agora de prevenção também, diversas cidades realizam neste sábado o Dia D de vacinação contra a gripe. A ação acontece em Piracicaba e o Pedro traz os detalhes de lá. Inclusive, fala quantos casos foram registrados de influenza na cidade. Até agora, Piracicaba já registrou 11 casos de síndrome respiratória aguda causada pelo vírus da influenza. Isso reforça a importância dessa campanha de vacinação que vai acontecer no final de semana. Eu converso agora com a Cibele Melo, que é a enfermeira responsável pelo setor de imunizações aqui da Vigilância da cidade, e vai dar mais detalhes para nós sobre a campanha e também sobre quem são as pessoas que devem procurar os postos no fim de semana. Cibele, quais são os grupos prioritários desse dia D? Os grupos prioritários são as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, né, as puérperas, que são as mãezinhas que tiveram os bebês até 45 dias após o parto, os idosos, né, trabalhadores da saúde, trabalhador da educação, tem as pessoas com comorbidades, né, então se tem uma doença respiratória grave, uma cardiopatia, um diabetes, então, né, podem procurar as unidades de saúde que estarão abertas, os mercados parceiros também, que a gente vai ter no município, né, para se vacinar e proteger aí antes que inicie o inverno, que é a circulação maior do vírus. Cibele, quem não conseguir se vacinar nesse fim de semana vai ter outras oportunidades? Como vai funcionar a campanha nesse sentido? Isso, a campanha, né, pelo Ministério da Saúde está prevista até 30 de maio, tá? Então a gente tem, durante a semana, das 8 às 15 horas, todas as unidades de saúde do município têm a vacina, exceto a UBS Paulista, tá? E também durante a semana a gente tem 5 unidades de saúde que funcionam no horário estendido, ou seja, das 17 às 20 horas. Tá? Que são a OBS Centro, Caxambu, Vila Resende, a Balbo e o Novo Horizonte. Então, quem não tem oportunidade de vacinar durante o dia, tem esse horário da noite que pode se vacinar também.
Sibeli, para a gente poder reforçar fazendo esse alerta, né? Agora a gente sabe que o outono chegou, as temperaturas vão caindo e isso torna mais propícios casos de gripe. Então esse é o momento ideal para se vacinar, né? Isso mesmo, é proteção, né? A vacina protege, né, contra as formas graves, principalmente contra as formas graves da doença, principalmente nesse grupo de risco que está sendo vacinado agora. Então, quanto antes se vacinar, para quando chegar, né, o inverno já está protegido. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Para a gente só terminar, então, reforçando as informações que a Sibeli acabou de trazer, o atendimento, então, nesse dia D, no sábado, vai acontecer das 8 da manhã até as 4 da tarde, nas unidades de saúde que ela citou e também nos postos volantes, como estão sendo chamados, né, alguns supermercados aqui da cidade. A campanha também, como a Sibeli já disse, vai até o dia 30 de maio e aí mais informações sobre quais são os pontos de vacinação estão disponíveis no site da Prefeitura aqui de Piracicaba, que é piracicaba.sp.gov.br. Lembrando que a vacinação é a principal forma de prevenção, não somente contra a gripe, mas várias outras doenças. Então vacine-se por você e também pelos seus. Pedro Gaspar, de Piracicaba. É isso então, RC Notícias fica por aqui, mas sexta-feira tem mais, viu? A gente está de volta na primeira edição ao 12:30 e claro que eu te espero. Uma ótima noite e até lá. Tchau, tchau.